Eu quero saudar a paz do Senhor aos irmãos, irmãs, a todos aqueles que acompanham o nosso trabalho pelo YouTube, no canal Diácono Fábio Antônio. Quero dizer que hoje eu estou de gravata, porque sou obediente ao meu pastor. Eu quero informar a vocês que o meu pastor pediu para mim estar de gravata, e a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 13, versículo 17, que nós devemos ser obedientes aos nossos pastores, pois eles que zelam pelas nossas vidas. Eles que sofrem, que gemem, é assim que diz a palavra do Senhor, amados. Então seja obediência aos vossos pastores. É bíblico. Amém? Eu quero dizer que hoje, nessa tarde, nós estamos iniciando mais um estudo. À noite terá a live da nossa igreja, onde estará lá ministrando o presbítero Sidmar Durães. Ele estará na página do Facebook da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé. Convido a todos para estar lá acompanhando o trabalho da nossa igreja através da página do Facebook. Amém? É um convite que eu deixo a todos. Eu quero dizer que, assim como nós iniciamos todos o nosso trabalho, vamos iniciar em oração. Amém? Hoje teremos mais um estudo sobre o tabernáculo. Oremos. Soberano e eterno Deus, Deus amado e Pai querido e santo, eu venho nessa tarde, Senhor, pedir da Tua graça, Senhor, do Teu revestimento de sabedoria, Senhor. Que Tu, Senhor, venha me conduzir nessa tarde para levar, Senhor, o estudo a cada um que possa ouvir, Senhor, e aprender um pouquinho da Tua palavra, Senhor. Que Tu, Senhor, nosso Deus, abre os ouvidos espirituais, leva, Senhor, a Tua palavra no encontro de coração de cada um, para crescimento da Tua obra. Em nome de Jesus eu lhe peço e lhe clamo. Amém. Amém, amados? Amados, deixa eu passar algo interessante referente ao estudo que eu tenho conduzido com a permissão do meu pastor. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso canal ainda está com poucos inscritos, mas nós estamos perante a esse período de 15 dias, nós já temos mais de 700 visualizações no canal de todo o conteúdo. Isso nos deixa muito gratificado. Temos ouvido de pessoas que estão aprendendo muito com o estudo. É importante porque o estudo é edificação. O estudo leva as pessoas a ter um conceito melhor da palavra. Por isso que é importante você, quando passarem esse período, você retornar para a tua igreja e participar do estudo, amados. É uma dedicação muito grande para quem prepara estudo. Eu sei que tem teólogos, tem pessoas que são melhores preparadas do que eu, mas eu quero levar na simplicidade algum conhecimento. E muito me deixa gratificado porque eu tenho tido o prazer de estar fazendo e tido as respostas desde a minha irmã, do meu irmão, da irmã que também me procurou dizendo que está aprendendo muito, e isso é gratificante. É muito bom saber que as pessoas estão dando importância para esse trabalho. Amém? Então vamos lá. Primeiramente eu quero dizer para os irmãos que nós estamos falando sobre o tabernáculo, e eu quero tratar sobre uma situação que, primeiramente, o Senhor, antes de preparar o tabernáculo, o Senhor, ele falava em teofonia. Já ouviu falar que é a teofonia? Teofonia era a manifestação de Deus através da sua fala com o homem na terra. E eu posso dizer para ti que Deus falou com Abraão, falou com Noé, com Abraão, falou com Moisés, e era diretamente, amados. A Bíblia diz que eles falavam face a face, como se fosse um amigo falando com você. É interessante isso. Então, essa ordenança de preparar o tabernáculo, quando a gente
inicia esse estudo, você vai entender após eu trazer um esboço. Amém? Porque, primeiro, eu só queria deixar enfatizado que a teofonia, o que é teofonia? Era uma manifestação de Deus falar com os homens. Amém? Mas quando nós vamos iniciar o estudo sobre o tabernáculo, eu quero trazer um pequeno esboço. Amém? Eu vou estar lendo aqui porque é aquilo que eu preparei. O tabernáculo foi usado como santuário durante a peregrinação pelo deserto. Os levitas eram responsáveis por montar e desmontar e transportar o tabernáculo. Mesmo ao passar por Canaã, continuou sendo utilizado por muito tempo. O tabernáculo deslocou em diversos lugares até chegar a Jerusalém. Após a construção do templo, não houve mais necessidade de transportar. Diferente do grande templo, nos dias de Davi e dos reis de Israel, o tabernáculo no deserto foi idealizado por Deus, assim como estava dizendo, e constituído sob suas ordens e diretrizes, as diretrizes de Deus, que é a teofonia. Ele direcionou tudo a Moisés da maneira que deveria ser construído. A construção do tabernáculo foi feita conforme revelou Deus a Moisés, no Monte Sinai. Todas as imagens e os utensílios e as dimensões do tabernáculo. Amém? Como eu estava explicando para vocês, falando de teofonia, eu vou trazer uma referência bíblica para vocês verem que realmente Deus, primeiro ele falou com Moisés. Quando vamos em Êxodo 33, versículo 9, diz assim: e quando Moisés entrava na tenda, a coluna de nuvem descia e ficava na porta da tenda, e falava o Senhor com Moisés. É interessante que a manifestação, a teofonia, que é a manifestação de Deus, que eleva Deus a falar com o homem, ele vinha em nuvens. E essa tenda era chamada tenda do encontro, onde Moisés tinha uma tenda fora do arraial, e ele ia lá falar com Deus. A Bíblia diz que essa tenda do encontro, Moisés não falava com Deus e aparecia em nuvens. O povo todo se levantava e saía à porta da sua tenda, esperando Moisés trazer o que Deus tinha falado com ele. A importância que Deus tratava Moisés como líder era falar diretamente com ele. Você sabe que Deus ele tentou falar com os homens, mas os homens temeu, amado, porque Deus apareceu em nuvens, em relâmpagos, trovões, e o homem temeu, e o próprio povo de Israel pediu que realmente Moisés continuasse falando com Deus. E isso explica que Deus só falava com Moisés. Havia um esplendor da glória de Deus sobre Moisés. E esse fato que Deus, quando a gente estava lendo sobre o esboço, que Deus deu toda a diretrizes, é chamado de tipologia. A tipologia ela tem uma simplificação de que é um tipo de ilustração que Deus daria a Moisés. É chamado de tipologia, onde Deus iria expressar a Moisés da maneira que seria feito, através dessa ilustração, maneira e tipos, de como seria através do que Deus estava falando para Moisés. Até mesmo porque todo o santuário, todo o arraial, toda maneira era, melhor dizendo, o santuário, nem tanto o arraial, porque o arraial era um pátio, mas todo o santuário era conforme estava no céu, a ilustração do céu na terra. E quando nós vamos para referências bíblicas, nós lemos lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8 e 9, que diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo fareis.
O Senhor, ele estava passando para Moisés que seria conforme tudo que Deus ilustrasse para Moisés um modelo, porque Deus já tinha a ilustração do céu que seria na terra, o santuário. E isso é interessante porque essa tipologia foi conforme Deus foi falando para Moisés. Vai ser de tal maneira, de tal feito, vai haver o pátio, a sala, o lugar santo, vai haver os móveis, vai haver a entrada. E nós vemos isso, que Deus separou até homens para fazer. Deus deu o espírito de sabedoria. Posso levar vocês à reflexão de quando nós vemos isso em Êxodo 36, versículo 1, que diz assim, que assim trabalhavam Bezalel e Aholiabe, e todos os homens hábeis, a quem Deus deu sabedoria e entendimento, para saberem exercer todo o ofício para serviço do santuário, conforme o que tudo o Senhor ordenou. O que Deus tinha ordenado a Moisés, ele separou homens para estar fazendo esse trabalho. Deus falou com Moisés através da teofonia. Deus trouxe o tipo e a maneira da ilustração do santuário, mas Deus levantou homens hábeis, sábios e habilidosos. E nessa liderança estava Bezalel e Aholiabe. Mas havia mais homens sábios, com entendimento, que preparou, fez todo o serviço do santuário. É interessante, né, amados, de saber que Deus, ele é perfeito na sua essência. E você sabe que Deus, ele pediu para Moisés fazer, através do santuário, ele preparar um pátio chamado de arraial. E esse arraial, a glória de Deus, ela vinha em nuvem ainda. Ela manifestava o seu poder, que está lá em Números capítulo 10, versículo 34, que diz: e a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partia do arraial. O povo, quando o arraial estava pronto, estava todo preparado, de toda maneira, o Senhor, ele nunca abandonou o povo. Ele esteve com o povo, ele manifestava. Quando a gente vê que eu posso trazer outra referência perdão, amados, do que eu estava dizendo, que quando o povo saiu do Egito, eles saíram em coluna de nuvens. Eles foram caminhando e as duas colunas de nuvens, tanto na frente quanto atrás, iam caminhando o povo. Então, quando eles saíam do arraial, eles partiam, porque era montado e desmontado. Vocês leram e pode entender, melhor dizendo, que era conduzido pelos levitas, assim como eu trouxe no esboço. E quando era tudo desmontado e tinha de montar novamente, eram os levitas que preparavam todo o trabalho, porque já tinham sido feitos pelos homens sábios. Mas quando eles iam caminhar fora do arraial, o Senhor ia em nuvens. Eu só quero deixar isso para entendimento, que poucas pessoas sabem disso. E como era esse arraial? Como era feito? Como foi preparado por esses homens? Era um tabernáculo. Esse tabernáculo, ele tinha um átrio, que é o mesmo que um pátio. Então vamos lá para vocês entenderem como tudo funcionava. Era um pátio, e esse pátio, o Senhor pediu para os homens fazer como se fosse... Eu vou trazendo uma expressão para vocês entenderem, como se fosse uma escola. Os muros, mas não era muro, mas é como se fosse um pátio, um muro, vocês sabem que é um pátio. E dentro desse pátio, ali estava a entrada, e
E esse pátio, ele é interessante porque ele era feito de madeira e coberto com prata e bronze. E ao redor eram os tipos dos ganchos que eram feitos de prata e bronze, as travessas feitas de bronze por cima da madeira, e ela era coberta com cortinas bordadas. Então fechava os 4 cantos no espaço do pátio, como se fosse um muro, e ela era toda bordada de azul, rosa e escarlate, um vermelho bem forte. Então era tudo bordado, era coisa assim que era trabalhoso, era muito grande. Era assim um pátio que ele tinha sua riqueza. Mas ao entrar no pátio, tinha um altar na entrada, que era um objeto que ele tinha 2 varas atravessadas nas laterais, e esse objeto ele tinha 4 pontas em cima, que essas 4 pontas essas 4 pontas eram onde expurgia o sangue do cordeiro, que ali era nas 4 pontas que levava o povo a ser redimido dos seus pecados. E tinha uma pia de bronze. Isso era lá fora, para eles prepararem todo o holocausto. Tá? O holocausto era a sacrificação, o sacrifício do cordeiro, né, que era através dele ser assado, chamado de holocausto. E o sangue era aspergido através desse objeto, né, que era o altar do Senhor, e era tudo preparado ali para o holocausto e chegarem até o altar para a remissão dos pecados. E após isso isso era fora dentro do arraial, mas no pátio, fora do lugar santo, porque o lugar santo ele era uma tenda, que havia uma espécie de uma sala, e essa sala, dentro dessa sala tinha um candelabro, que eu acho que todos conhecem, sabe que é o candelabro que mantinha aceso, né? São 6 e mais uma no meio, que tipo uns cubinhos assim, que eu colocava azeite, lá se acendia, é o candelabro, todo mundo conhece, creio que todo mundo conhece, sabe o que é o candelabro, né? Que mantinha acesa a sala. Tinha a mesa dos pães e o incenso que dava aroma. E as mesas dos pães eram 12 pães. Esses 12 pães, ele representava as 12 tribos de Israel. Tá? E como eu estava dizendo sobre essa sala, né, era a primeira parte do arraial. Primeira parte do tabernáculo, perdão, não é do arraial. E aí eu já expliquei sobre o holocausto, né, que era o cordeiro sacrificado, e o altar que tinha as 4 pontas, que perdoava os pecados das ofensas dos homens, porque era para isso que era preparado que estava o tabernáculo, o arraial. Então toda a logística era dessa maneira. Vou expressar melhor para vocês entenderem. Vinha o povo, aqueles que cometiam tal pecado, que tinha tais ofensas, que tinha através dos seus pecados, não obedecendo a Deus, as suas leis, e eles vinham redimidos seus pecados. Então ele entrava no átrio, no pátio, no arraial, passava pelo esse período que o cordeiro ele está no holocausto, expedia sobre as 4 pontas, e depois lá dentro o sacerdote ia orar na primeira sala, onde eu expliquei como era feito, através dos 12 pães, do candelabro, ia pedir para Deus perdoar o povo. Amém?
quando ela abre, para expressar melhor, era um castiçal. Era de 6 hastes, um no meio, totalizando era 7 braços, e totalizavam como 7 braços. Para iluminar, né, assim, a mesa tinha esses 12 pães, representando as tribos de Israel, assim como eu disse, o incenso era para o aroma, e tudo que eu estou dizendo que era para redimir dos pecados, ele era chamado de expiação. E expiação significa purificação dos pecados. Quando você ouvir falar de expiação, você vai entender que era a representação de que o povo estava sendo perdoado através da purificação dos seus castigos, do seu pecado, de tudo aquilo que eles foram contra a lei de Deus. E o Santo do Santo é interessante, amados, que havia essa primeira sala, que como eu disse, mas havia um lugar chamado Santo do Santo, que simbolizava a Deus na Arca da Aliança, porque era através do propiciatório. O que era o propiciatório? Era a tampa, onde havia os 2 anjos, os querubim. Essa tampa era chamada de propiciatório. Ali havia a manifestação de Deus no lugar chamado Santo do Santo, que lá só poderia entrar o sumo sacerdote, somente quem era direcionado. E isso ocorria em anos, não era toda vez, não era nesse período onde as pessoas iam lá para redimir dos seus pecados, mas era em ano. E você sabe o que tinha dentro da arca? Dessa Arca da Aliança, que todos conhecem, que eu creio que a maioria dos cristãos conhece, havia apenas a vara de Arão e as 2 tábuas da lei que Deus tinha dado a Moisés. E quando o Santo dos Santos, o sumo sacerdote, entrava, ele redimia sobre todos os pecados, que era anual, ele aspergia também sobre o propiciatório, também na tampa, que é a tampa, o sangue do Cordeiro. Porque era uma maneira que só o sumo sacerdote poderia entrar lá. Vamos dizer assim que seria um mais grave, né, assuntos mais graves, pecados mais eloquentes da situação, quando o povo tinha de esperar esse período que o sumo sacerdote poderia entrar lá. O Santo dos Santos. Amém? Eu estou dizendo tudo isso daí porque isso daí era período anual, e como eu disse, perante esse estudo que eu estava passando, que o santuário ainda foi conduzido por muito tempo, só que ia chegar um período que o Senhor disse que ele estava cansado de viver sobre a arca, que ele precisava de uma habitação, de um lugar. E isso ocorreu até o período onde foi construído o Templo de Salomão. Então vamos recapitular e entender tudo o que ocorria, da maneira que era feito. Esse santuário, ele foi conduzido até quando se construiu o Templo de Salomão. Então, de ano a ano, o sumo sacerdote entrava lá para remissão dos pecados mais rigorosos, onde o povo vinha, mas para coisas assim mais simples era feito o holocausto, e eles entravam apenas na primeira sala, né, somente para redimir dos seus pequenos pecados, vamos dizer assim, né? Vamos traduzir dessa maneira. Mas ele foi conduzido com o povo até quando o Senhor cansou disso e pediu para que preparasse uma habitação. O Davi, ele queria ser o construtor dessa habitação. Havia um desejo muito grande em Davi, mas o Senhor respondeu a Davi que ele era homem de guerra. Por isso que foi através de Salomão que foi construído
Pra você ter uma ideia, Davi ele tinha comprado um pedaço de terreno, uma ilha, né, para poder construir esse templo. E esse templo, que esse pedaço de terreno que Davi tinha comprado, ele foi no Monte Moriá. Mas foi Salomão que construiu, lá no Monte Moriá. Então, quando você entende que essa logística, esse todo tratado do tabernáculo até chegar ao templo, foi Davi que tinha o desejo, mas Salomão que construiu. Quando vemos que essa habitação ela foi construída, e é interessante que tudo aquilo que tinha no arraial, da maneira que tinha sido, que os levitas levavam, todo o tabernáculo, que conduzia em peregrinação, né, passando por lutas, lutando contra os judeus, contra os filisteus, né, e você vai ver que todos os utensílios, a arca, o belado, tudo aquilo que os homens do passado veio trazendo de tempo a tempo, quando Salomão construiu, ele constituiu uma morada para o Senhor, com todos os utensílios. E quando vamos na referência bíblica, nós lemos lá em 2 Crônica, capítulo 6, versículo 2, que o Senhor diz assim, o Salomão dizendo ao Senhor, melhor dizendo: eu te construí uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. É interessante porque quando nós vemos na 2 Crônica, capítulo 6, todo o tratado que Salomão tem com o Senhor, ele orou, né? Ele preparou o templo, construiu o templo ficou pronto, ele colocou todos os utensílios, todo o tabernáculo, que agora não seria mais apenas de madeira, ele seria uma construção mesmo, uma habitação, não seria tudo aquilo que os homens tinham feito, né? Os homens sábios, de bordando, né, preparando o pátio, não, agora havia uma casa, uma habitação. Quando Salomão orou, ficou 7 dias e 7 noites da manifestação e glória de Deus. Eles tiveram que ficar fora do templo, porque a glória de Deus era muito grande sobre aquele lugar. Interessante, né? Saber disso, que 7 dias e 7 noites o Senhor manifestou o seu poder e a sua glória. Para você saber que não se perdeu a arca, como muitos acreditam que o filisteu tinha tomado conta, mas não. O filisteu ele teve que devolver a arca. Para quem conhece da palavra sabe do que eu estou dizendo. Mas em tudo isso eu quero refletir para vocês que o santuário ele vai se cumprir, ou até mesmo porque Jesus ele foi o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que redimiu dos nossos pecados, e esse santuário Jesus vai ser o ministro do santuário, o sumo sacerdote. E eu vou trazer referência bíblica para vocês, que está em Hebreus capítulo 8, e é interessante que eu vou ler primeiro o versículo 2, depois o 1, e vocês vão entender o porquê. Ele diz assim, quando eu digo que ele é o ministro, ele diz assim que ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo do que o Senhor fundou, e não os homens. Ora, do que estamos dizendo
o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que assentou no céu à direita do trono da majestade. Então, amados, o que eu estou dizendo sobre Jesus, que ele foi o sumo sacerdote, ele cumpriu e ele se tornou ministro do tabernáculo, ele assentou sobre a destra e direita de Deus, porque quando vamos lá em Apocalipse, capítulo 5 e 6, que diz assim, capítulo 1, versículo 5 e 6, que diz assim, que da parte de Jesus, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos, é o príncipe da terra, que nos libertou do nosso pecado e nos fez reino sacerdote para Deus, seu Pai, e a Ele seja a glória, o domínio do século dos séculos. Amém. Amados, eu quero dizer para vocês que todas essas questões de que o tabernáculo, desde o início de quando o Senhor tratou com Moisés através da teofonia, através da tipologia, tudo isso é para cumprimento. Eu sempre vejo a palavra do Senhor, isso eu estou dizendo particularmente a mim, que eu estava até conversando com o presbítero Sidmar, que nós não devemos interpretar a Bíblia, nós devemos entendê-la, porque Jesus disse que ai daquele que tira um tio sequer ou acrescenta sobre ela, ai daquele. Então a Bíblia, ela é um complemento desde o velho para o novo, ela se completa totalmente. Ela é um complemento que ela vai interligando os fatos. Por isso que eu trouxe esse estudo para vocês entenderem que desde da saída do Egito, o tabernáculo foi conduzido a tempos e tempos, mas ele vai se cumprir em Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, quando ele voltou em espírito ao céu, ele foi o único digno porque foi rasgado o véu. E eu até esqueci de expressar para vocês que o tabernáculo também já havia um véu. Quando nós saímos da primeira sala para entrar sobre o Santo do Santo, onde havia a arca, lá havia um véu. Quando a Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado e diz que se rasgou o véu, quer dizer, agora não precisava mais de toda essa cerimônia, dessa maneira de ser conduzido. E eu sei que muitas pessoas ainda não entendem que Jesus, ele veio como cordeiro e ele veio para cumprir aquilo que estava sobre o tabernáculo. Que ele rasgou o véu do tabernáculo celestial, pois somente ele é digno de sentar à destra e à direita de Deus. Por isso que eu li agora Apocalipse, para vocês entenderem que ele foi digno. Ele se tornou príncipe na terra. Ele morreu por nós. Então, no momento que ele foi o cordeiro, ele foi imolado, ele sangrou sobre a cruz. A representação da cruz é a representação do holocausto, né? Que da oferta, de que ele se ofertou para morrer por nós, sangrar até o fim. E isso nos levou a ser redimido pelo nosso pecado. Por isso que somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu quero deixar bem claro que eu ia falar também sobre as leis, e eu posso falar sobre as leis, mas eu vou deixar para um próximo vídeo. Sabe por quê?
porque as leis também se cumpriu através de Jesus, e as pessoas acreditam que só são os 10 mandamentos. Não, amado. São mais de 514 leis para o povo judaico, o hebreu, que Deus determinou, e Deus ele vai dar ordenança. Mas no próximo vídeo eu vou deixar em aberto para os irmãos continuarem acompanhando, porque essa lei que eu ia trazer o estudo, eu quero começar a ser mais polido pelo período e o tempo, porque para não ficar tão extenso o estudo e elevar a fadiga, eu tenho percebido que muitos não têm acompanhado há muito tempo, porque acha que leva muito tempo, não somente estudo, todas as questões de life. As pessoas são muito impacientes, eu tenho percebido isso. Então eu quero ser um pouquinho mais polido e deixar até a curiosidade das pessoas saberem um pouquinho mais. Hoje foi sobre o tabernáculo. Ele é curto, mais para entendimento, para quem já sabe, enriqueça, mais com estudo, acolhe aquilo que é bom, e para quem não sabe, aprender um pouco. Amém? Então é assim que eu trato a maneira de levar as pessoas no entendimento do estudo. Uma simplicidade, de uma maneira simples, uma maneira de falar, que seja bem claro da maneira que era e da maneira que isso se cumpriu. Então saiba, amados, a Bíblia, eu vou trazer mais um conhecimento, que pode ser que poucos sabem disso. A Bíblia tem um significado. O nome Bíblia tem um significado. E você pode não entender. Eu sei que eu estou saindo um pouquinho fora do foco do que eu estou dizendo, mas é só para você compreender quando eu disse que se cumpre em Jesus. A Bíblia significa conjunto de livros. E esse conjunto de livros, ele fala de um povo específico. Querendo o homem ou não, grava isso. Deus tem um povo chamado Israel. E a Bíblia ela relata desde Gênesis a Apocalipse sobre Israel, sobre o povo. Mas ele tem um parênteses, que esse povo de Israel não recebeu a Cristo. Por isso que ele disse que ele iria ao povo gentil. O que é povo gentil? O povo gentil é um povo que não são israelita. É essa a expressão do povo gentil. Então saiba que todo o tratado da Bíblia é para um povo. E esse povo é escolhido por Deus. Então de Gênesis a Apocalipse, ele vai ser conduzido um conjunto de livros que vai falar de um povo, desde histórica, alegórica, que é simbolismo, e profética, que tudo serão sinais, acontecimentos e estarão dentro de toda a Bíblia, para que todos esses sinais se cumpram, tudo aquilo que foi profético através dos profetas. Amém? Então, na próxima aula, para nós encerrarmos, vamos encerrar com uma oração. Reforço o convite para vocês, que hoje, a partir das 20 horas, estaremos, hoje e amanhã, a live da nossa igreja ao vivo, a live que estará no Facebook, na página da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé, presbítero Sidmar, ao presbítero Adriano, ao pastor José Severino, à pastora Adjane, ao diaconisa Elaine, diaconisa Suzilei Helena, aos cantores Fábio, cantor Rodrigo, e
a minha esposa, a cooperadora Cláudia, a cooperadora Sueli, Maria. Tem mais pessoas na nossa igreja que agora eu não me recordo. As crianças, nós somos uma igreja pequena, mas nós somos uma igreja amorosa e dedicada ao Senhor. Que estamos aqui em intuito do reino de Deus e de ensinar sobre a palavra de Deus ou de ministrar a palavra de Deus. Então, se eu esqueci alguém, me perdoe, da nossa igreja. E eu quero que vocês façam parte desta família. E convido vocês para estar na live essa noite. Amém? Oraremos ao Senhor, prepararemos o próximo estudo sobre a lei. Já dei um pequeno detalhe de como vai ser, referente às leis, que estará no próximo estudo. Assim você se alimenta sobre o tabernáculo e se prepare para o estudo sobre as leis. Falando que a lei é mais de 514 leis, ela tem uma variação entre 514, 540, alguma coisa assim, e em tudo saiba que pode chegar até 600 leis. A lei pode chegar até 612, alguma coisa assim. Mas eu vou preparar melhor o estudo e vou te dar um número exato. Então, se prepare para o próximo estudo. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais esse estudo. Oremos. Soberano e eterno Deus, Deus amado e Pai eterno, quero agradecer por mais um momento desta tarde, Senhor, onde pude levar um pouquinho sobre o conhecimento da sua palavra, falando do seu santuário, do seu arco, do tabernáculo, onde se cumpriu Jesus, Senhor. Que tudo, Senhor, possa nos abençoar nessa tarde e que cada um, Senhor, possa ser alimentado da tua palavra, crescendo em conhecimento e em fé. Assim, Senhor, nós encerramos a oração, agradecemos a todos que participam desse canal. Em nome de Jesus, eu lhe peço que em tudo, Senhor, seja abençoado a cada passo, a cada caminhar, cada andar, no olhar, no falar e no entendimento, Senhor, e abrindo os ouvidos de todos para conhecimento da tua palavra. Assim agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja Deus.